Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. O apóstolo Paulo está se referindo ao início do capítulo 5, quando eu já li na gravação anterior, que o apóstolo Paulo estava dizendo que ele teve notícias que havia pessoas praticando fornicação no meio da igreja. Eu vou até repetir o capítulo 5, o início, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Então havia essa pessoa lá na igreja. O apóstolo Paulo está concluindo, e aqui no versículo 13 do mesmo capítulo 5 ele diz: mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então Paulo está mandando dizer à igreja de Corinto que tira do meio deles esta pessoa que está praticando esse ato, está cometendo esta abominação. Capítulo 6. Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?
Este versículo aqui é o versículo 9 do capítulo 6 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vou repetir: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, está aqui uma palavra que nem todos estarão no céu, como a gente ouve muito aí quando morre alguém. Nós não podemos julgar onde eles estão, se no céu ou no inferno. De forma alguma, isto não nos cabe. Mas precisamos entender que nem todos vão para o céu. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então só Deus conhece o coração do homem. Só Deus conhece a vida e o procedimento do homem. Nós não conhecemos. Então, às vezes, nós pensamos que estamos enganando alguém, podemos até enganar, mas a Deus ninguém engana. Ninguém faz nada escondido dos olhos de Deus. Tudo Deus vê e tudo Deus sabe. Portanto, é uma ilusão do homem. Às vezes ele quer esconder da autoridade, esconder do pai, da mãe, do marido, da esposa. Quando eu digo homem, o ser humano, a raça em geral, a raça humana. Esconde do pastor, do patrão. Mas quem vai julgá-lo? Ele não se esconde, então, ou ela não se esconde. Então, ninguém se esconde do olhar de Deus. Esta é a pura realidade. Continuando o versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Continua falando no versículo 10. Todos esses que praticam esses pecados não herdarão o reino de Deus. Devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quer dizer, muitos que já foram tudo isto, se arrependeram, mudaram de vida, de procedimento, de atitude, de vício, não adulteram mais, não roubam, não são avarentos, não são adúlteros. Então já foram, mas hoje não são mais por arrependimento. Então, esses sim herdarão o reino de Deus. Os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O apóstolo Paulo continua falando. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então aqui o versículo 13 do capítulo 6 está dizendo que o nosso corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Então, vender o corpo, prostituir-se através do corpo, também Deus está condenando aqui através da sua palavra. Então, prostituição não é profissão. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Eu parei no versículo 14 do capítulo 6.
você continua ouvindo o capítulo 6 a partir do versículo 15 na próxima gravação.